O atleta de alta performance, em geral, e isso é o que a gente observa no dia a dia do consultório, é o indivíduo que ele envelhece mais doente Olha, do que aquele atleta de fim de semana. mediano. Tá. Até propriamente um atleta de final de semana. Tá. Não estou recomendando o atleta de final de semana. Tá. Ou seja, Claro. atividade física só final de semana. Tá. Atividade física, ela tem que ser, na minha opinião, ela tem que ser diária. Tá. Né? Você tem de acumular pelo menos 150 minutos, isso é o que a sociedade recomenda, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. As outras sociedades de outros países, a americana, a europeia, também preconiza que 30 minutos por dia, 150 minutos por semana acumulado, já consegue ter um impacto importante na saúde cardiovascular. E caminhar já basta, Então, doutor? Então, essa é a grande. Não, essa daí é a pergunta de ouro, né? Eu fiz essa pergunta, eu tive a oportunidade, numa ocasião, em Florianópolis, de assistir uma palestra do então Prêmio Nobel, né? Que ele foi que desvendou as propriedades do óxido nítrico e tal. E saíram, nós saímos com uma pergunta: qual a atividade física ideal? É uma caminhada, é uma musculação, é um alongamento e tal. E ele foi extraordinário na resposta. Ele disse: olha, de nada adianta você correr se você não pode se baixar para pegar um objeto. Então, a corrida é importante, mas o alongamento é importante. Tanto quanto é. Mas também não adianta você pegar um objeto e não conseguir levantar. Então, você precisa ter força. A musculação é importante. Então, com uma dose moderada, tanto da atividade aeróbica quanto anaeróbica, né? Isso daí seria o ideal. Seria você fazer sua atividade física de caminhada. Uma atividade física aeróbica, natação, ciclismo, caminhada, corrida, né? Ah, não, então eu vou correr, vou fazer a primeira, uma maratona de 21 quilômetros, depois de 40, tal, essa coisa toda. Tem que se ter muito cuidado. O coração, ele não é programado para esse tipo de atividade de alta performance. Olha. Certo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, dependendo, e principalmente naqueles indivíduos que não estão em acompanhamento médico, o coração vai tentando se adaptar. Tenta se adaptar inicialmente, dependendo da comorbidade que ele tem. Se ele for hipertenso, o coração tende a aumentar a espessura da parede do coração, determinando a presença das hipertrofias. Tá. Né? Se a hipertensão ela não é controlada durante a atividade física, aquele indivíduo, a tendência é aumentar a pressão e aumentar o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Caramba. Né? Para aqueles pacientes que não têm doença hipertensiva, ou que têm doença hipertensiva de pouca expressão, a corrida em alta performance pode levar a um remodelamento. O coração ele vai aumentando de tamanho na tentativa de atender a necessidade de chegada de sangue dos outros órgãos, fígado, rim, intestino, cérebro. Então, ele vai aumentando porque no raciocínio, ou seja, na adaptação, ele aumentando, ele joga uma quantidade maior de sangue para esses órgãos. Só que chega a um ponto que ele vai dilatando e ele vai perdendo a força de contração. Caramba. Então, se de um lado ele aumenta, ou seja, aumenta o diâmetro para melhorar o fluxo, ou seja, aumentar o fluxo de sangue para os órgãos, ele vai perdendo a força de contração. Então, no estágio mais adiantado, termina sofrendo todos os órgãos. Não é o aumento do coração que termina levando à melhora do fluxo nos outros órgãos. Então, esse processo de adaptação, ele precisa ser acompanhado. Daí, se você é um atleta de alta performance, precisa estar no seu médico periodicamente. Tá. Precisa fazer alguns exames, precisa saber se aquela atividade física ela está gerando hipertensão, se ela está gerando arritmia. Né? Então, tudo isso é muito importante ser acompanhado, ou seja, se você é um atleta de alta performance, está super recomendado periodicamente fazer todos os exames e seguir o aconselhamento do seu médico. E mesmo para eu começar a andar ou correr perto da minha casa ou uma academia, você recomenda fazer também os exames básicos, né? Aquele lá que a gente faz eletrocardiograma, aquele que a gente faz na esteira, no laboratório, que a gente quase morre na esteira. É recomendado, né? Também, doutor? Para todos. Né? Para todos. Quantas crianças elas descobrem que são diabéticas aos 20 anos de idade porque nunca fizeram um teste de glicemia ao longo da vida? Não é comum mesmo, né? Quantas crianças descobrem que tem problema de tireoide? São obesas, né? E não sabem por quê. Aí quando chegam aos 20 e poucos anos,
vão fazer o exame, descobrem que tem um hipotireoidismo que não foi tratado ao longo de anos. Né? Então, a jornada do paciente, seja ela numa fase mais precoce, no pediatra, depois no ebiatra e depois em um clínico ou em um cardiologista, ela é recomendável para a vida toda. Você está vivo, está vivo. Você precisa ter um médico para dizer que é seu. Sim, é isso aí.